E em humano, que eu mostrei foi em levedura, né? Em humano existe uma proteína chamada Tfan. Tfan. Isso aqui é um DNA mitocondrial humano. Aqueles 16 mil bases lá formam um círculozinho. Aí o que eu vou fazer? Eu vou pipetar no tubo de ensaio, isso é uma imagem de microscopia eletrônica, né? Um pouquinho de Tfan. Então, pipetei. Aqui tem uma proteína Tfan para cada 150 par de base. Então, pega lá os 16 mil dividido por 150, você sabe mais ou menos quanto tem de Tfan aí. Percebeu que formam umas partículas aqui? Isso é o DNA mitocondrial enrolando-se em Tfan. Se eu adicionar mais Tfan, então agora tem um para cada 30 bar de bases. O tamanho da partícula aumenta, e quanto mais Tfan, mais compacta a partícula. Então aqui eu tenho um Tfan para cada 6 bases. Se ele tem 16 mil, divide 16 mil por 6, para você ter uma ideia quantos Tfans tem aí. E aí sim, eu demonstro para você que o DNA mitocondrial humano é protegido por uma proteína. Então eu tenho duas coisas que protegem o DNA mitocondrial: a superóxido mutase de manganês e o nucleóide. Então as proteínas do nucleóide se sacrificam. Pode me oxidar, deixa o DNA quieto. Porque o DNA tem informação importantíssima para produzir proteínas envolvidas na respiração. Sem essas proteínas, em nossas mitocôndrias, pode chegar a uma situação chamada apoptose, que nós vamos ver mais para frente, e isso mata a célula. Ao longo desses anos em que eu ofereço essa optativa, né, sempre nessa aula, essa aula do Radical Livre, que é uma das mais provocativas, surgiram várias perguntas dos estudantes, perguntas excelentes. E só para mostrar algumas dessas perguntas que eu recebi, então, por exemplo, um aluno perguntou: quanto mais moléculas de antioxidantes ingerirmos, maior será a nossa longevidade? Parece óbvio, não? Se você sabe que o antioxidante reduz o efeito do radical livre, quanto mais antioxidante, mais protegido você ficaria. Então você poderia, sei lá, ser imortal com uma tonelada de antioxidante? Eu não sei, mas sugere isso. Então valeria a pena explorar esse experimento. E sem os radicais livres, o organismo seria mais longevo? Que é uma consequência dessa primeira pergunta, né? Então, um outro aluno completamente diferente estava indo nessa direção. Mais um. A soja é realmente benéfica para o organismo? Minha nossa. A pessoa que enxergou isso daí, ela realmente sabia fazer ótimas perguntas. A gente vai ver isso daí. Porque depois teve um experimento científico que demonstrou a pergunta do aluno. Então, veja, a partir de vocês, perguntas de alto nível, né? Mais uma pergunta. Radicais livres são moléculas sempre agressivas ao organismo? Então, isso foi uma coisa que a pessoa também achou assim que... será que esse cara só está me mostrando um lado da história? Qual a importância dos radicais livres no organismo? Então, aí a pessoa fez uma coisa mais geral, ele não sabia... Ele sabia que poderia ter alguma coisa, algo mais. Ele não sabia exatamente o que era, ele achou que seria relevante, né? E quanto mais radicais livres que o organismo produz, menor a sua longevidade. Essa também vai nessa linha da soja aqui. Então, realmente, a pergunta 13 e a 6 são perguntas geniais. Todas as outras são muito boas, mas essa 13 e a 6 são geniais e pesquisa científica muito séria respondeu isso. Bom, estava tudo indo muito bem até que... Isso aqui é um artigo publicado por um cara chamado Siegfried Hekimi e esse Jérôme Laponte. Hekimi é um dos caras que foi o primeiro a provocar essa teoria do envelhecimento por radicais livres, né? A teoria mitocondrial também vai por causa disso daí. E ele demonstra que não é bem assim, em que eu não posso dizer que o envelhecimento ocorre pelo radical livre. O radical livre tem uma participação? Sim, mas envelhecimento é mais complexo. Deixa eu te mostrar os dados, aí você tira suas próprias conclusões. Bom, ele usou esse verme aí, o verme nematodo Caenorhabditis elegans. Então é um verme de intestino, foi isolado, purificado, bonitinho aí. E aí ele colocou 100 vermes e ficava olhando essa população de vermes com o tempo. E via qual era o tempo que levava para essa população toda sumir. Então, aqui está o resultado.
Aqui é sobrevivência, então todo dia ele vai lá com uma agulhinha, cutuca o verme para ver se ele se mexe. E ele conta como vivo se o verme se mexeu. Então aqui, sem vermes, e aqui o tempo. Então você vê que os vermes, eles têm uma longevidade de mais ou menos aí, vou falar, 25 dias, 26, alguma coisa assim. Certo? Essa é a longevidade máxima. A longevidade média, que é a longevidade a 50% da sobrevivência, é perto de 20, 19, 20. Ok. Então, essa é a longevidade do verme. Aí a pergunta que o Requi me fez, né? Bom, os radicais livres são perigosíssimos, certo? Isso é o que nós entendemos pela teoria do Harman. Se isso é verdade, quando eu tirar todas as enzimas superóxido desmutase do verme, ele tem que envelhecer mais rápido. Mas olha o que os resultados do Requi me mostram. Essa curva em cinza é a curva de um verme em que ele tirou a só de 1, a só de 2, a só de 3, a só de 4 e a só de 5 do verme. Todas as 5 superóxidos mutases do verme foram removidas. Mas esse verme ele vive tanto quanto o selvagem. É igual. Por isso que ele fala que a teoria meio que envelheceu mal, né? A teoria, isso daí desmonta a teoria, certo? Eu não posso dizer que o radical livre é a causa do envelhecimento, porque se eu tiro a enzima antioxidante, não acontece nada, não se envelhece mais. Então tem alguma coisa estranha acontecendo aqui. Muito bem. Colocando a cabeça para funcionar, ele percebeu que o que acontece é o seguinte: no mundo natural, né, na natureza, os vermes eles passam por uma situação de muito estresse. Isso é uma coisa que eu falo desde a primeira aula. A natureza é um ambiente estressor, fortissimamente estressor. Mas no laboratório não tem nada disso. Então eu teria que criar uma situação para que o verme sofresse tanto quanto ele sofre na natureza. E a forma de fazer isso é com uma molécula que produz, por exemplo, superóxido. Isso foi o que ele fez. Então aqui ele usou uma molécula chamada paraquat. Paraquat é uma molécula que está presente no inseticida aí. Eu não sei se vocês lembram daquela história lá do Leonardo, lá, que o Leonardo ele parece que trabalhava, ou o Leandro, trabalhava com um inseticida e ele acabou morrendo, né? Então causa cânceres, porque essa molécula ela acaba aumentando a produção de radicais livres e isso leva a mutação no DNA. Aqui são várias concentrações, né, que ele sobe a cada, né, de uma concentração para outra, ele sobe 10 vezes, 10 vezes, 10 vezes, 10 vezes. E ele observa que no mutante sem SOD, à medida que ele vai subindo com a concentração de paraquat, que é uma molécula que gera superóxido na célula, eles envelhecem. Olha aqui, ó. Isso é longevidade, né? Longevidade média, essa daqui, ó, a 50%. Então a longevidade média, que era 20, exatamente aqui, ela começou a diminuir. Então, sim, e o que estava acontecendo aqui é que não tinha o estresse no meu sistema. Agora eu sei que, de fato, radicais livres envelhecem animais que não têm as SOD, 1, 2, 3, 4, 5. Agora, olha o que acontece no selvagem, que é o animal que contém os 5 genes. No wild type, à medida que eu aumentei a concentração de paraquat, a longevidade média aumenta, e aumenta, e aumenta, até um ponto que, de repente, a concentração que eu coloco adicional cai, cai, cai e cai. Essa história está ficando muito complicada. Primeiro eu mostrei para você que, na verdade, se eu vivo um ambiente sem estresse, eu posso perder todas as minhas enzimas de defesa que eu vou viver tanto quanto um ser normal. E se eu coloco estresse, é claro que aí eu vou ter uma desvantagem. Mas o selvagem, ele deveria sofrer com isso daqui. Afinal de contas, o paraquat vai causar radicais, vai produzir radicais livres e vai reduzir a vida dele. Mas não, a longevidade desses vermes é maior, até chegar a um pico aqui. Esse ponto aí, que é um ponto máximo. Esse tipo de curva é uma curva que a gente chama de um padrão bimodal, né? Porque você tem um crescimento bifásico, né? Você tem uma fase inicial que sobe e uma fase depois que desce. Isso é chamada curva de hormese. Isso é um assunto muito comum falado agora em envelhecimento, né?
Então significa que existe uma concentração tal de superóxido que é benéfica para a célula e estende a longevidade. Hakim ele sintetizou os dados dele nessa figura aqui. Ele fala que existe uma sinalização pró-sobrevivência, ou seja, à medida que eu for aumentando os níveis de superóxido, a célula ela vai aumentando alguma coisa, uma resposta que ele não conseguiu caracterizar. Mas alguns genes estão começando a trabalhar mais, até que essa resposta fica muito alta. Quando ela está aqui, eu tenho longevidade máxima. Mas quando ela atinge a sua saturação, ou seja, eu não consigo produzir mais resposta do que o corpo consegue, eu vou chegar numa concentração de superóxido que o desempenho ele vai estar abaixo da minha resposta e eu começo a ter toxicidade. E esse é o limiar em que você tem um declínio. Então isso é muito importante. Significa que estresse, pouquinho estresse não é bom. Muito estresse não é bom, tem que ter a quantidade ótima de estresse. Isso vai aparecer várias vezes nessa disciplina a partir de agora. Então, a longevidade ela requer esse tipo de estresse. Essa é a grande conclusão. E a curva de Hormese está presente em várias coisas, né, do organismo. Tem muitos trabalhos aí. Tem um pesquisador chamado Calabrese que é especialista nisso. Vocês vão acabar encontrando algum artigo dele se interessar por isso na literatura. Bom, mas será que isso funciona também em outros organismos? Isso já foi demonstrado em humanos também, né? Mas enfim, eu vou mostrar num díptero, que também é outro organismo modelo importante. As moscas têm coração, pulmão, neurônios igual ao verme, né? Tem coisas mais complexas aí. A similaridade genômica entre nós e a mosca é bem maior que nós e o verme, né? A gente é praticamente 98% igual à mosca. Ok, isso daqui é a forma que você cultiva as moscas, então elas ficam aqui. Aqui tem uma geleiazinha com banana e levedura, que é o que elas comem, né? Elas ficam guardadas aqui e você conta as moscas vivas para saber a longevidade da população. O experimento vai ser o seguinte: eu vou dar para essas moscas quantidades bem pequenas de água oxigenada. A água oxigenada vai produzir radicais livres lá, né? A gente sabe. Se tiver ferro na alimentação da mosca, vai dar reação de Fenton, vai produzir radical hidroxila. E ao final do meu experimento, em que eu estou pré-tratando as moscas com isso, para produzir a resposta para a sobrevivência, ao final eu vou dar uma dose letal de peróxido e ver como a população sobrevive. Eis os resultados. Então aqui é o seguinte: primeiro tratamento aqui, pré-tratamento. Eu vou todo santo dia dar para a mosca ou nada, ou uma vez ao dia eu dou pré-tratamento com peróxido, ou 2 vezes ao dia, ou 3 vezes ao dia. E o que você vê? Se eu não dou nada, isso aqui é a longevidade da população, quadradinho preto aqui. Uma vez ao dia, dando aquela dose fraquinha de peróxido, você vê que a longevidade média aumentou um pouquinho, a máxima também. 2 vezes ao dia, aí eu dei uma melhorada aqui em cima, né? A minha longevidade média até deu uma melhorada, mais ou menos, mas a máxima ela começou a declinar. E 3 vezes ao dia já é demais, então eu já estou fora da curva da Hormese. Então o ideal seria dar 1 vez ao dia. Se fizer isso, todo santo dia. Se for um tratamento de intervalo de a cada 3 dias, então a cada 3 dias você vê que todas as curvas elas são mais ou menos próximas, né? Não tem muita diferença aqui. O que você pode dizer é que, por exemplo, a curva do quadrado aqui, o pré-tratamento, um pré-tratamento de 3 em 3 dias já é suficiente para você aumentar bem a longevidade média da população, mas a longevidade máxima cai, né? Com 3 tratamentos, eu tenho um declínio na longevidade média, né, em relação ao quadradinho preto, mas eu tenho um ganho na longevidade máxima. Enfim, é uma troca que sempre ocorre em sistemas biológicos. Agora, se eu fizer um intervalo de 7 dias, de 7 em 7 dias, eu vou dar essa dose fraca de peróxido. Então você vê que 0 não serve para nada, mas 1, 2 e 3, todos eles têm respostas mais ou menos parecidas. Então aumenta a longevidade do animal frente ao estresse agudo com peróxido. Então isso mostra que a hormese, por que eu fiz isso? Porque isso mostra que a hormese é um mecanismo conservado, é conservado. Todos os organismos têm isso. Isso é universal.
E há vários trabalhos, tem trabalhos de pessoas que publicaram artigos aqui na IASH que mostram esses resultados, né? Vamos partindo disso. Então significa que o que eu mostrei para você é o que está na fronteira do conhecimento de controle da longevidade. Hoje, o que nós queremos é saber modular muito bem essa hormese para poder tirar benefícios dela. Como foi essa nosso percurso até aqui, né? Como a humanidade envelhece? Então, em A, você tem um decaimento exponencial natural de animais no ambiente natural. Então, se é um camundongo, um rato, a população cai assim, a sobrevivência contra a idade, né? 100 camundongos com o tempo vai dar isso. Em Roma antiga, agora a gente está vendo humanos, né? A vida média era mais ou menos 22 anos, então era muito parecido com os animais na natureza. Porque naquela época tinha muita guerra também, né? Então a mortalidade extrínseca era muito grande, né? Aí, em 1850, né, a vida média, por exemplo, nos Estados Unidos já era 40 anos. Olha a curva, já está mudando. Porque você tem menos mortalidade extrínseca. E a qualidade de vida das pessoas melhorou, as condições sanitárias também. Em D, quando a gente reduziu a mortalidade infantil com os antibióticos, aí sim você começou a ver envelhecimento e pessoas com doenças de envelhecimento, né, Alzheimer, Parkinson, presbiacusia, catarata, né? E nós estudando sobre isso para melhorar isso daqui. Se você conseguisse atuar nesses pontos, então o que aconteceria é que no limite você teria uma curva assim. A população não envelhece até que de repente todo mundo morre de uma vez só. E aí atingiríamos a longevidade máxima, que em humanos é isso aí, entre 115 e 120, 128 anos. Naquele livro lá, de Aldous Huxley, Admirável Mundo Novo, acho que eles vivem uns 200 anos. Né? E é assim, eles são jovens, né? Vivem os 200 anos e morrem. Muito rápido. Então, isso seria o que nós conseguiríamos com nossa tecnologia se a gente se esforçasse muito, tivesse muitos modelos matemáticos. Conseguiríamos isso daí, atingir o limiar da nossa longevidade. Mas para chegar nisso daí, muita gente tem que trabalhar na bancada. E o gerontólogo, o que ele pode fazer? Bom, isso daqui é uma árvore em que mostra o envelhecimento e ao longo do envelhecimento os problemas que surgem. Né? Então, a doença de Parkinson, osteoporose, diabetes, doença cardiovascular, câncer, doença de Alzheimer, doença autoimune. Tudo isso é coisa do envelhecimento. Mas aqui no comecinho da árvore, no comecinho da vida, não tinha nada disso. Mas a pessoa teve isso porque várias razões. Uma delas, por exemplo, sair do ponto de hormese, que é o que a gente está estudando agora, né? E nesse artigo aí do Barja, esse artigo é muito bom, o Barja ele fala o seguinte, é um recado para os gerontólogos, né? Quem tem que cuidar disso e reduzir isso daqui são os geriatras. Isso é coisa do geriatra. O geriatra vai estudar Parkinson, osteoporose, diabetes. É a função dele. Muitos estudantes de gerontologia acham que isso daqui é importante. Eu vou estudar Alzheimer, fazer iniciação com o professor tal, porque isso daqui que é gerontologia. Não, isso é geriatria. Você está querendo aumentar a qualidade de vida de uma pessoa com uma doença. Você não está querendo resolver um problema básico que vai levar a todas essas doenças. Isso daqui, estudar isso daqui, resolve só um ramo da árvore, não toda a árvore. As outras coisas podem acontecer ainda. Mas resolver o problema aqui, estudando mecanismos biológicos de envelhecimento, aí sim você tem chance de mudar, inclusive, todos os quadros em relação a essas doenças. Então, para a Barja, o papel da gerontologia é esse, é estudar os mecanismos biológicos do envelhecimento. Síntese da teoria mitocondrial do envelhecimento por ação de radicais livres. A mitocôndria surgiu há cerca de 1,5 bilhões de anos atrás, devido à formação da simbiose entre proteobactérias anaeróbias e aeróbias. Aí, naqueles casos felizes em que houve a simbiose, surgiu a oportunidade de formar a célula eucariótica moderna. A cadeia de transporte de elétrons das mitocôndrias gera radicais livres que lesionam o DNA mitocondrial e isso pode causar doenças. Esse é o grande problema. Isso está relacionado também com a sua ingesta calórica. Veremos isso na teoria da restrição calórica.
A superóxido mutase de manganês e os nucleóides protegem o DNA mitocondrial dos radicais livres e reduzem o acúmulo de mutações no DNA mitocondrial, que ocorre durante o envelhecimento. Procura lá na aula dos radicais livres o que acontece com a atividade dessa enzima com o tempo. Cai, 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 desse jeito, na diagonalzinha. Esse é o grande mistério do envelhecimento, né? Por que as coisas que a gente protege diminuem sua eficácia, né? Por que a força da seleção natural declina, né? A pergunta que o Medawar fez. E quantidades pequenas de radicais livres disparam uma sinalização adaptativa pró-sobrevivência. Aquela curva lá é a curva de Hormese. Então, o grande desafio, na minha opinião, da gerontologia é encontrar o ponto de Hormese para várias coisas. Então, você quer que o idoso pratique atividade física. O idoso não, qualquer pessoa em qualquer estágio do envelhecimento. É necessário determinar o ponto de Hormese dessa pessoa, que só nesse ponto que ela tem benefício. Então, não é pegar o indivíduo e mandar ele fazer crossfit. Isso não. Também não é pegar o indivíduo e mandar ele fazer uma caminhada de 2 km todo dia. Nada disso. Então, é necessário descobrir qual é esse ponto. Como que você mede isso? Isso está associado com outra teoria que a gente vai ver lá. Pode ser, por exemplo, o comprimento dos telômeros, né? A gente vai ver isso em aulas mais para frente. Mas esses são os grandes desafios que estão abertos aí. Se você quer aprender mais sobre isso, então tem essas referências, né? Esse artigo aqui, Reactive Oxygen Species and Free Radical Theory of Aging, ele já está um pouco ultrapassado, mas ele te dá uma perspectiva de como que era a teoria antes do Hakimi, fazer conclusão dele. Esse aqui vai também na mesma linha. Aqui é o artigo do Hakimi em que ele mostra que eu não preciso da SOD para ter uma longevidade normal. E aqui é o artigo de onde eu tirei o aumento da frequência de mutação no DNA mitocondrial devido à formação do superóxido. Então, espero que isso seja bom para estender os seus conhecimentos. Concluo aqui a aula de teoria mitocondrial do envelhecimento por ação de radicais livres.